Esta história contém elementos de drama intenso e reviravoltas emocionais. Prepare-se, pois o que você está prestes a assistir irá desafiar suas noções sobre amor, vingança e o verdadeiro significado de família. Uma cerimônia de casamento luxuosa em Salvador, ou talvez uma vingança fria disfarçada de festa. O que o empresário Pedro Vasconcelos não imaginava era que a grande exibição de seu sucesso, cuidadosamente montada para humilhar sua ex-esposa, se tornaria o palco de uma catástrofe pessoal. Ele não esperava que ela chegasse acompanhada por um adolescente, um garoto tão estranhamente parecido com ele, que sua mera presença faria tremer seu orgulho e derrubaria o cenário que havia preparado com tanto luxo. A partir daquele instante, o que deveria ser uma celebração triunfante se converteu em um turbilhão de verdades ocultas, lágrimas e reproches que abririam as portas para uma batalha por redenção e a redescoberta da força familiar. Acredite, você não conseguirá desviar o olhar até o fim. Diga-nos a que horas está nos ouvindo e de onde. Deixe seu comentário, adoraríamos ler. A vida de Pedro Vasconcelos parecia perfeita, mas em seu interior ele guardava uma ferida que não havia cicatrizado em 15 anos. O som distante dos atabaques no Pelourinho ressoava como um eco irônico em seu escritório de vidro, marcando o início de dias que, sem que ele soubesse, mudariam seu destino para sempre. O homem observava seu reflexo no vidro, ajeitando o nó da gravata com um gesto preciso, enquanto pensava na jogada que estava prestes a executar. Sobre a mesa, repousava um envelope dourado, ainda aberto, com uma caligrafia impecável que ele havia praticado com calma, para que cada letra brilhasse com arrogância. Aquele convite não era apenas um gesto, era sua vingança meticulosamente planejada. Ele queria que Ana Beltrão, a mulher que o havia abandonado quando ele mal começava a se reerguer, visse com seus próprios olhos a vida de luxo que ele agora desfrutava. O escritório no Salvador Shopping Business era um templo moderno de vidro e aço, que refletia os brilhos do mar e o burburinho da capital baiana. Lá do alto, o mundo parecia ordenado, desenhado à sua medida, como se tudo que um dia sonhou tivesse sido conquistado. Mas sob essa superfície brilhante, a lembrança de Ana continuava sendo um espinho cravado. Gustavo Lima, seu assistente de confiança, entrou com passos cautelosos. Ele segurava o envelope dourado nas mãos, como se transportasse um segredo que pesava mais do que aparentava. Sua voz era respeitosa, embora tremesse levemente. O senhor tem certeza disso, senhor? Pedro não tirou os olhos do espelho. Absoluta. Quero que ela o receba pessoalmente, que veja tudo o que perdeu quando me deixou. Gustavo respirou fundo. Conhecia seu chefe há mais de 10 anos e poucas vezes o tinha visto tão obstinado. Com o devido respeito, convidar sua ex-esposa para seu casamento parece... Pedro o interrompeu com um movimento brusco da mão. Não pedi sua opinião. Apenas certifique-se de que este envelope chegue ao estúdio dela. Quero que ela o tenha ainda hoje. O silêncio foi quebrado pelo estalo dos rojões que vinham do centro da cidade. Salvador vibrava com o pré-carnaval, com ruas lotadas de gente, cheiro de acarajé e dendê. Do alto, Pedro podia ver as colunas de fumaça que subiam entre os edifícios. Era um lembrete de que, enquanto todos celebravam, ele estava preparando um espetáculo particular. A porta se abriu novamente e Isabela Cavalcante, sua noiva, apareceu. Ela usava um vestido azul marinho, ajustado com perfeição, e um sorriso que parecia calculado. Meu amor, você ainda está obcecado com essa ideia? Perguntou com uma doçura forçada. Pedro respondeu sem olhá-la, ainda concentrado em seu reflexo. Não é uma ideia, é um fato. Ana virá ao nosso casamento. Isabela apoiou uma mão no batente da porta. Você não acha que é um pouco infantil? Pedro soltou uma risada seca. Infantil? Aquela mulher me deixou quando vivíamos em um apartamento minúsculo e eu trabalhava 18 horas por dia. Não acreditou em mim. Agora sou um dos empresários mais bem-sucedidos do país. Quero que ela veja o que perdeu.
Gustavo, que ainda segurava o envelope, tentou intervir uma última vez. Senhor, os convites serão enviados amanhã. Este seria o único a sair hoje. Pedro pegou uma caneta dourada e escreveu uma nota pessoal no cartão. A vida recompensa aqueles que arriscam e castiga aqueles que se rendem. Ao terminar, selou o envelope com um gesto solene. Que Ana o leia com seus próprios olhos. Quero que ela veja a mansão, os carros, o sucesso, tudo o que poderia ter sido dela. Isabela observava em silêncio, fingindo indiferença, embora por dentro fervesse de dúvidas. Ela sabia que arrastar a ex-esposa para o casamento poderia trazer consequências imprevisíveis. No entanto, também sabia que Pedro era um homem que não tolerava contradições. Com um sorriso que não chegava aos olhos, ela se inclinou para beijar a bochecha dele e sussurrou: Espero que você saiba o que está fazendo. O ambiente no escritório ficou tenso. Lá fora, o burburinho da cidade continuava a crescer, com bandas de música desfilando pelas ruas e turistas aplaudindo cada estouro de pólvora. Lá dentro, o ar se tornou denso, como se a decisão de enviar aquele envelope tivesse selado algo muito maior que um simples casamento. Gustavo guardou o envelope em sua maleta com um suspiro resignado. Ele se perguntou se era cúmplice de uma loucura ou testemunha de um acerto de contas há muito esperado. Sabia que a entrega daquele convite abriria portas que talvez nunca mais pudessem ser fechadas. Antes de sair, virou-se para Pedro, tentando mais uma vez. Não acha que está indo longe demais? Pedro se virou com os olhos brilhando de soberba. Pelo contrário, isto é só o começo. O relógio do escritório marcava 6 da tarde. O sol banhava as fachadas brancas do complexo empresarial e os reflexos alaranjados faziam com que tudo parecesse arder com a mesma intensidade que os fogos de artifício. Pedro, sem tirar os olhos do horizonte, imaginou a cena. Ana entrando no hotel, confrontando seu sucesso, cercada pela alta sociedade que ele tanto havia sonhado. Essa visão lhe dava uma satisfação sombria, quase infantil, mas também inevitável. Gustavo finalmente saiu do escritório, fechando a porta com cuidado. No corredor, o eco de seus passos soava estranho, como se a calma do edifício escondesse um segredo. A maleta pesava mais que o normal, e cada degrau do elevador parecia levá-lo a um destino que nenhum deles havia calculado por completo. Lá dentro, Pedro ficou sozinho. Acendeu a luminária de sua escrivaninha e acariciou a superfície de mármore com a palma da mão. Era um homem que tinha tudo: dinheiro, reconhecimento, poder. Mas em seu coração continuava a pulsar a mesma ferida, a mesma voz que lhe lembrava que não havia sido suficiente para manter Ana. Agora, em sua mente, essa ferida se fecharia com uma vitória final, com a imagem de sua ex-esposa testemunhando a vida que ele havia construído sem ela. O barulho da cidade se intensificava à medida que a noite caía. Da janela, Pedro contemplava as luzes da festa e o resplendor dos fogos, convencido de que seu plano era perfeito. Gustavo guardou silêncio, consciente de que aquele envelope dourado poderia desencadear um terremoto familiar. Ana Beltrão não esperava receber um envelope com caligrafia elegante que remexesse todas as suas lembranças. A carta dourada repousava sobre a mesa de seu pequeno estúdio no bairro do Rio Vermelho, entre câmeras antigas e rolos de filme ainda não revelados. A luz da tarde entrava pela sacada aberta, iluminando o papel brilhante que parecia pesar mais que todo o equipamento fotográfico junto. O eco dos rojões continuava a ressoar da praça próxima, lembrando-a de que Salvador estava em plena celebração do pré-carnaval. No entanto, naquele canto cheio de lembranças, a festa parecia distante. Ana ficou olhando para o envelope como se fosse um objeto estranho, um visitante inesperado que trazia consigo um passado que ela havia tentado enterrar por anos. Com as mãos trêmulas,
Ela o abriu. Dentro, encontrou o convite que confirmava o que já suspeitava. Pedro Vasconcelos ia se casar. A caligrafia era inconfundível, impecável, quase altiva. Ana leu as palavras em silêncio e sentiu um nó na garganta. Não era um simples convite. Era uma declaração de poder, uma mensagem dirigida diretamente a ela. Ao seu lado, Lucas ajustava a lente de uma câmera digital. Ele havia herdado de sua mãe a paixão por capturar momentos, embora ainda o fizesse como uma brincadeira. O adolescente, ainda com o uniforme escolar amassado, levantou o olhar ao notar o silêncio denso. "O que você tem nas mãos, mãe?" perguntou sem dar muita importância no início. Ana engoliu em seco antes de responder. "É um convite." Lucas deixou a câmera sobre a mesa e se aproximou. "De quem?" Ela o olhou fixamente, sem poder mais esconder a verdade. "De seu pai." As palavras ressoaram no quarto como um trovão. Lucas abriu os olhos com surpresa e depois com raiva. "Meu pai, o mesmo que eu nem sei como se chama de verdade." Ana respirou fundo. Sabia que mais cedo ou mais tarde teria que enfrentar aquela conversa. O nome dele é Pedro Vasconcelos e ele vai se casar. Lucas apertou os lábios tentando processar o que ouvia. "E eu estou descobrindo isso agora." Assim, de repente, a tensão ficou ainda mais forte quando o garoto tirou um envelope amassado de sua mochila. "Já que estamos falando de pais, hoje me deram isso no hospital. São os resultados dos meus exames médicos." Ana sentiu um calafrio enquanto abria o papel. O diagnóstico era claro. A mesma condição cardíaca hereditária que Pedro havia sofrido em sua juventude. Seu rosto empalideceu. "Por que você nunca me disse que ele tinha problemas cardíacos?" perguntou Lucas com um tom de reproche. Ana se sentou pesadamente na cadeira, incapaz de sustentar o olhar do filho. "Porque eu pensei que você não os havia herdado. Nunca quis que você crescesse com esse medo." O adolescente cerrou os punhos. "Ótimo! Outro presente de um pai que nem sequer me conhece." Ana o observou com o coração apertado. A semelhança com Pedro era inegável. O mesmo cabelo escuro, os mesmos olhos brilhantes, os mesmos gestos de frustração. Ela sentiu que já não podia mais esconder a verdade. Talvez seja a hora de ele saber." Lucas levantou o olhar com incredulidade. "O quê? Você quer ir ao casamento dele?" Ana assentiu lentamente. "Quero que ele saiba que tem um filho. Sempre tive medo da reação dele, mas não posso mais esperar. Você é o primogênito dele e ele tem os recursos para te ajudar." O garoto balançou a cabeça com firmeza. "Não preciso do dinheiro dele." "Não se trata só de dinheiro, Lucas. É pela sua saúde, pelo seu direito de conhecer sua história completa." A conversa foi interrompida quando o telefone tocou. Era Lúcia Ferreira, sua amiga de toda a vida e médica, confirmando uma consulta com o cardiologista para a semana seguinte. Ana atendeu em voz baixa, agradecida por ter alguém que a acompanhasse naquele momento de incerteza. Depois de desligar, ela se aproximou do filho e o abraçou. Vamos a esse casamento, Lucas. Não por vingança, não por seu dinheiro, mas porque é hora de a verdade vir à tona. O adolescente ficou em silêncio por alguns segundos, processando a ideia. E se ele me odiar? E se te machucar? Ana o segurou com firmeza. Ele não pode nos machucar mais do que já nos machucou com a ausência dele. A tarde continuou seu curso, e pela janela chegava o murmúrio dos vizinhos que instalavam luzes e guirlandas para a festa. O ar cheirava a dendê e a tapioca. Salvador continuava a vibrar de alegria, enquanto dentro do estúdio o ambiente estava carregado de emoções contidas. Lucas se jogou no sofá, olhando para o teto. Você acha que serei tão parecido com ele quanto dizem suas fotos antigas? Perguntou com uma mistura de medo e curiosidade. Ana suspirou, acariciando o cabelo do filho. Já veremos. Mas o que importa mais é quem você é, e não com quem você se parece. Naquele momento, ela decidiu enviar uma mensagem confirmando sua presença no casamento.
Seus dedos hesitaram sobre a tela antes de apertar enviar. Ela sabia que aquela decisão abriria velhas feridas, mas também era a única maneira de fechar o círculo. O convite dourado continuava sobre a mesa, brilhando com um resplendor quase irônico sob a luz da tarde. Ana o observou com determinação, consciente de que não havia volta. Com lágrimas contidas, disse em voz baixa: chegou a hora de ele saber. O salão do Hotel Fasano Salvador fervilhava de preparativos para o casamento do ano. A brisa marinha entrava pelas varandas abertas, misturando-se com o aroma das flores de laranjeira que adornavam cada canto. Os funcionários se moviam com precisão, colocando toalhas de mesa brancas, taças de cristal e arranjos com lírios frescos. Pedro Vasconcelos caminhava entre eles com um gesto satisfeito, revisando cada detalhe, como se fosse uma grande apresentação de negócios. Ao seu redor, os murmúrios dos organizadores se misturavam com o barulho distante do mar e com o estouro de fogos de artifício que vinham das ruas de Salvador, já que o pré-carnaval estava em pleno apogeu. Enquanto isso, em um apartamento modesto no bairro do Rio Vermelho, Ana Beltrão ajeitava a gravata de seu filho em frente a um espelho antigo. O contraste entre os dois mundos não poderia ser maior. Ali não havia luxo nem grandes decorações, apenas paredes com fotos de família, câmeras fotográficas em prateleiras e uma mesa de madeira onde repousavam os papéis médicos de Lucas. A mulher respirava fundo, tentando transmitir serenidade apesar da tensão que sentia no peito. Não acredito que estamos fazendo isso, murmurou o garoto, se observando no espelho. O terno preto realçava suas feições juvenis e a semelhança com Pedro era ainda mais evidente. Você está nervoso, não é? Perguntou Ana com ternura. Lucas assentiu, abaixando o olhar. Vamos arruinar o casamento perfeito dele. Ana o corrigiu com firmeza. Não vamos arruinar nada, apenas vamos dizer a verdade. No hotel, Pedro recebia alguns de seus sócios em um jantar prévio. As mesas se enchiam de taças de vinho tinto, tapas refinadas e conversas sobre investimentos. Pedro levantava a taça com orgulho, convencido de que aquela noite marcaria seu triunfo definitivo. Amanhã será inesquecível, dizia em voz alta, e todos assentiam entre risos e felicitações. Mas em um canto, Isabela Cavalcante observava a cena com uma expressão inquieta. Ela havia passado os últimos dias revisando documentos que confirmavam o que temia, a existência de Lucas. Guardava um dossiê escondido em seu quarto de hotel, cheio de fotos, recortes de jornais e notas médicas. Sua mente estava presa entre a necessidade de proteger sua posição e o medo de perder tudo se a verdade viesse à tona. Naquela mesma noite, no apartamento do Rio Vermelho, Ana recebeu uma mensagem de sua amiga Lúcia Ferreira. Você tem certeza do que vai fazer? Pedro pode ser muito vingativo. Ana leu em silêncio, acariciando o ombro de seu filho. Não respondeu de imediato, mas seus pensamentos estavam claros. Havia chegado o momento de enfrentar o passado, não por ela, mas por Lucas. O garoto se sentou na cama, olhando para um velho álbum com fotos de sua mãe. E se ele nos odiar? Perguntou em voz baixa. Ana se ajoelhou na frente dele, segurando suas mãos. Ele não pode nos machucar mais do que fez com a ausência dele. Você tem o direito de conhecer sua história. O dia seguinte amanheceu com um céu azul limpo e um ar festivo. O hotel se vestia de gala, enquanto na cidade os trios elétricos esperavam a festa final da semana. No salão principal, os organizadores faziam os últimos retoques nas flores e na iluminação. Pedro dava as instruções com um tom seguro, convencido de que o plano para humilhar Ana estava sob controle. Quero que ela tenha um assento na primeira fila, disse a Gustavo Lima, seu assistente. Quero que ela veja cada detalhe. Gustavo assentiu em silêncio.
embora por dentro duvidasse daquela estratégia. Enquanto isso, Ana ajudava Lucas a colocar os botões de punho. O garoto, ainda inseguro, voltou a se olhar no espelho. "É como se eu estivesse vendo ele em 20 anos", disse com a voz trêmula. Ana o olhou com ternura e dor ao mesmo tempo. Sabia que a semelhança seria impossível de esconder dos olhos de Pedro e de todos os convidados. "Lembre-se", ela sussurrou, "só viemos para dizer a verdade." Enquanto os convidados chegavam ao hotel, Isabela permanecia sozinha em seu quarto, olhando o dossiê repetidamente. As fotos de Lucas, tão parecido com Pedro, a atormentavam. Suas mãos tremiam quando ela fechou a pasta e a escondeu em uma gaveta. Olhou-se no espelho com lágrimas contidas. "Se isso vier à tona, perderei tudo", murmurou para si mesma. Lá fora, a música de um quarteto de cordas já soava, e os primeiros brindes podiam ser ouvidos no salão. A noite prometia ser longa e brilhante, mas sob aquela aparência perfeita, escondia-se um segredo que estava prestes a explodir. Isabela, da escadaria principal, apertou o dossiê contra o peito e sussurrou: "Não há mais volta." As badaladas de um sino do Bonfim repicavam enquanto os convidados chegavam ao hotel, sem imaginar o espetáculo que estava prestes a acontecer. O som viajava do centro de Salvador até a orla, misturando-se com o murmúrio do mar que beijava a areia em frente ao Hotel Fasano. A tarde estava limpa e luminosa, e uma brisa com perfume de flor de laranjeira se infiltrava pelo vestíbulo aberto, onde a equipe colocava arranjos florais e um quarteto de cordas ensaiava peças suaves que flutuavam como seda. O eco das palavras de Lucas na noite anterior ainda estava na mente de Ana. É hora de ele saber. Aquela frase havia se cravado em seu peito como uma badalada própria, rítmica e obstinada. Ela e seu filho desceram do táxi em frente ao hotel, e o brilho dos cristais, os uniformes impecáveis dos porteiros e o tapete claro estendido até as portas os fizeram sentir que estavam entrando em um cenário que não lhes pertencia. Ana respirou fundo, ajeitou a pequena bolsa onde levava os papéis médicos e segurou o braço de Lucas com firmeza. Lá dentro, o vestíbulo parecia um mar ordenado de conversas em voz baixa. As lâmpadas altas lançavam reflexos sobre o mármore, havia arranjos com galhos de laranjeira e lírios brancos, e o cheiro de perfume fresco se misturava com o do café que alguns garçons serviam em xícaras pequenas. O quarteto soltava notas longas, e os fotógrafos de uma revista social esperavam discretamente ao lado de uma coluna, preparados para capturar sorrisos impecáveis. O pré-carnaval ainda estava presente no ar. Em algum lugar próximo, um fogo de artifício explodia, seco e festivo. Pedro Vasconcelos atravessou o vestíbulo com passos seguros, cumprimentando 2 sócios e um jornalista que lhe estendeu a mão com admiração. Ele usava o terno perfeitamente ajustado, um alfinete de gravata que brilhava, e aquele olhar de executivo que está acostumado a dar ordens e ser obedecido. Ele parou ao lado do balcão onde a equipe de organização operava e tirou o celular para verificar uma lista com o protocolo de chegada dos convidados. Ao seu lado, Gustavo Lima segurava uma pasta e tentava acompanhar seu ritmo, anotando mudanças de última hora. "Quero que se certifiquem de que Ana tenha um assento na primeira fila", disse Pedro sem levantar a voz. "Como quem dita um detalhe técnico, quero que ela veja a cerimônia do melhor ângulo." Gustavo apertou a mandíbula e a caneta ficou suspensa sobre o papel. "Senhor, com o devido respeito, se a imprensa descobrir que sua ex-esposa está aqui, pode ser um problema", disse em voz mais baixa. "Os fotógrafos já estão nervosos, perguntaram sobre surpresas, e eu temo que..." Pedro o interrompeu com um leve movimento de cabeça. "Não é assunto da imprensa, é um assunto meu. Faça o que eu digo", respondeu,
com a calma fria de quem fecha um negócio. Gustavo assentiu, mas o gesto lhe saiu pesado. Deixou escapar um suspiro que não foi ouvido por cima do quarteto. Ana e Lucas cruzaram a porta principal, e por um instante tudo pareceu desacelerar. A luz do exterior os seguiu por alguns passos, desenhando um halo ao redor de suas figuras. Lucas usava um terno escuro e uma gravata simples. A juventude não escondia a tensão em seus ombros, nem aquela mistura de orgulho e medo que o mantinha mais ereto que o normal. Ana se aproximou do balcão, pediu com amabilidade as indicações para o salão principal e agradeceu com um "muito obrigada", que soou firme, quase profissional, como se a cortesia fosse sua maneira de se proteger. A poucos metros, Pedro os viu. Não foi um reconhecimento imediato, mas um reconhecimento que cresceu nele como uma maré rápida. Primeiro a silhueta de Ana, depois o gesto de seu queixo e, por fim, os olhos do garoto. Esses olhos que pareciam tirados de um tempo que ele acreditava esquecido. O coração de Pedro deu um salto, e por um momento o som do quarteto se apagou para ele, como se alguém tivesse fechado uma porta em seu ouvido. Ele deu um passo, depois outro, sem saber se cumprimentava ou se retirava. Os convidados começaram a murmurar, primeiro com curiosidade, depois com aquela faísca elétrica que acende os rumores. Quem são eles? Perguntou uma mulher com um leque. Ela se parece com alguém das fotos antigas, sussurrou um cavalheiro inclinando-se para a esposa. Um garçom passou com uma bandeja de taças, e a vibração no ar fez suas mãos tremerem. Os flashes de 2 fotógrafos piscaram brevemente, como se um reflexo os tivesse enganado. Isabela Cavalcante descia a escadaria principal com um vestido marfim, elegante e sóbrio. Ela manteve por um instante o olhar sobre a cena e notou a linha invisível que unia Pedro a esse garoto que acabava de entrar. Reconheceu a semelhança à primeira vista e algo se contraiu em seu estômago. Ela carregava uma pequena bolsa rígida onde, em outra ocasião, havia escondido um dossiê. Hoje ela não o levava consigo, mas o peso da informação a acompanhava da mesma forma. Apertou o corrimão com a mão enluvada e se obrigou a continuar descendo, a sorrir como se espera de uma noiva, prestes a entrar em seu grande dia. Ana percebeu o silêncio que se abria a cada passo seu, não como um vazio, mas como um sulco na água. Seus dedos procuraram o pulso de Lucas e o encontraram morno, com uma pulsação acelerada. "Calma", disse baixo. "Respire." Ele assentiu de forma quase imperceptível. Ele se olhou em uma coluna espelhada e por um momento ele pensou ter visto a sombra de seu pai no mesmo lugar, como se o vestíbulo refletisse 2 tempos sobrepostos. Pedro se aproximou o suficiente para que só eles se escutassem. Ana disse com uma voz que quis soar neutra, mas da qual escapou um traço de surpresa. Ela inclinou a cabeça sem desviar o olhar. "Boa tarde", respondeu com uma educação seca. Lucas deu meio passo à frente. Ele não se escondeu atrás de sua mãe. Cravou os olhos nos de Pedro e a semelhança vista de frente já não foi uma suspeita, foi um golpe. A corda do violino se partiu em uma nota e o quarteto parou por um segundo, o tempo suficiente para que todo o vestíbulo respirasse ao mesmo tempo. "Bem-vindos", conseguiu dizer Pedro, e a palavra soou estranha em sua própria boca. "Podemos conversar em um lugar mais tranquilo." "Viemos para nos sentar na cerimônia como convidados", respondeu Ana, devagar, para que não houvesse dúvidas. "Depois conversamos." O garoto não tirava os olhos, e naquele olhar havia uma pergunta e um reproche, mas também uma curiosidade viva que o mantinha de pé. Gustavo apareceu ao lado, discreto, e se inclinou em direção a Pedro. "A imprensa está no jardim lateral", murmurou. "Se virem vocês juntos", começaram a perguntar. Pedro não respondeu de imediato. Um músculo vibrou em sua bochecha.
Cuide para que ninguém se aproxime, disse por fim, e garanta que eles tenham assento na primeira fila. Gustavo engoliu em seco. Sim, senhor, respondeu, sem esconder a inquietação. Ele se virou para uma coordenadora, indicou os lugares e, antes de se afastar, olhou para Lucas com um breve gesto de respeito. Várias pessoas tentaram retomar a conversa. O quarteto reiniciou a peça em um tom mais baixo e um garçom ofereceu água a Ana. Ela pegou o copo e agradeceu com um obrigada, quase inaudível. O vidro frio acalmou sua mão. Lucas respirou fundo, como se o frescor do vestíbulo lhe devolvesse o equilíbrio. A proximidade do mar era sentida. Uma umidade salgada que amortecia o perfume dos lírios. Os raios do sol entravam do calçadão e pintavam faixas douradas sobre as lajotas. As cadeiras da cerimônia estavam dispostas além do vestíbulo, atrás de um arco de flores. Uma recepcionista se aproximou para guiá-los. "Por aqui, por favor", disse com amabilidade. Ana pensou na primeira vez que havia chegado de mãos dadas com Pedro a um evento elegante muitos anos atrás. Lembrou-se de seu vestido simples e de sua falta de jeito com os talheres. Lembrou-se também da promessa de que, quando tudo estivesse melhor, eles voltariam àquele lugar como família. Agora, ela retornava de mãos dadas com seu filho, e a promessa tinha outro sentido. Lucas não tirou os olhos de Pedro enquanto avançavam alguns passos. O homem o seguiu com o olhar, ainda atordoado. O tempo pareceu se juntar como duas ondas que se chocam, gerando espuma. Os convidados se abriam à sua passagem com uma mistura de cortesia e curiosidade. Um casal de idosos se inclinou para eles e sussurrou um "boa tarde", que soou sincero. Esse pequeno gesto trivial e brasileiro deu a Ana e a Lucas um fio de normalidade ao qual se agarrar. O quarteto chegou ao final da peça, e um silêncio polido se fez. Um silêncio que pareceu prender cada olhar em seu lugar. Lucas cravou seus olhos azuis nos de Pedro, provocando um silêncio incômodo que interrompeu a música. A respiração dos presentes se tornou cautelosa, como se todos temessem quebrar algo frágil. No topo da escadaria, com o olhar fixo no triângulo perfeito que os três formavam, Isabela deu um passo, e o brilho do corrimão cruzou seu peito como uma linha de luz. Isabela, da escadaria principal, apertou o dossiê contra o peito e murmura: "Não há mais volta." O murmúrio se transformou em um ruído quando Ana deu um passo à frente. Os convidados, vestidos de gala, olhavam uns para os outros, surpresos que o silêncio cortado do vestíbulo se transferisse para o salão principal com tanta força. O quarteto de cordas havia retomado a melodia, mas os músicos baixaram o volume pouco a pouco, incapazes de sustentar um ambiente que já estava contaminado de tensão. No teto dourado, as luzes refletiam brilho sobre as taças de cristal, e os fotógrafos de revistas sociais focavam rapidamente, cientes de que algo extraordinário estava acontecendo. No ar, restava o eco da semelhança entre Lucas e Pedro. Alguns convidados cochichavam com gestos incrédulos, enquanto outros tiravam fotos discretas com seus celulares. Um empresário mais velho sussurrou: "Ele é idêntico a Pedro quando era jovem." Uma mulher com um leque cobriu a boca, incapaz de disfarçar a surpresa. Ana sentiu que o momento havia chegado. Ela havia guardado silêncio por anos, engolindo a verdade para proteger seu filho, mas naquela noite não podia mais escondê-la. Olhou para Lucas, que se mantinha firme ao lado dela, e apertou a mão dele. A voz de Ana se elevou, clara, embora seu coração batesse violentamente. "Este é o seu filho." As palavras ressoaram no salão como um trovão, e a música parou de repente. O eco se propagou pelas paredes do salão, tão alto que até quem estava no fundo o ouviu com nitidez.
O murmúrio se transformou em exclamações abafadas, em um caos contido de olhares que iam de Pedro para Lucas e de Lucas para Ana. O garoto se manteve ereto, embora sentisse que as pernas tremiam. Os fotógrafos começaram a disparar seus flashes sem descanso. O brilho branco inundava o salão, capturando rostos tensos e gestos incrédulos. Pedro, de pé perto do altar improvisado, ficou paralisado. Sua boca se abriu levemente, mas nenhuma palavra saiu. Olhou para Ana com um gesto de incredulidade e depois para Lucas, incapaz de negar o que seus próprios olhos confirmavam. O silêncio durou apenas alguns segundos, até que os convidados começaram a falar todos de uma vez. Não pode ser, é igual. Por que ela nunca disse? O barulho cresceu, até se tornar um rumor de vozes que se chocavam com o teto abobadado. Um jornalista aproveitou para levantar a câmera e gravar ao vivo. A imagem de Pedro paralisado ao lado do garoto que era seu reflexo adolescente se tornou um espetáculo público. Pedro finalmente reagiu. Deu um passo à frente com a respiração ofegante. O que isso significa? Perguntou com a voz quebrada. Ana não baixou o olhar. Significa o que você vê. Lucas é seu filho. Pedro engoliu em seco, mas não pôde dizer mais nada. A semelhança era irrefutável e os olhos de Lucas, tão idênticos aos seus, o desarmavam. Então, uma voz inesperada rompeu o silêncio. Isabela Cavalcante, de um dos degraus com o rosto pálido, sustentou o olhar de todos os presentes. Eu soube o tempo todo. O murmúrio mudou de tom. Agora, os olhares se dirigiam a ela, que descia devagar com o vestido marfim brilhando sob as luzes. Sua confissão caiu como um novo golpe, e o desconforto dos convidados se tornou ainda mais evidente. Pedro se virou bruscamente para ela. O que você disse? Isabela respirou fundo. Contratei um investigador há meses. Descobri tudo sobre Ana e sobre o garoto. Tive medo de que, se você soubesse antes do casamento, me deixaria. Sua voz tremia, mas ela se manteve com orgulho. Os flashes voltaram a disparar. O caos se intensificou. Alguns convidados se levantavam de suas cadeiras, outros procuravam a saída, e os músicos abandonavam discretamente seus instrumentos. Lucas abaixou o olhar, sentindo que o chão se movia sob seus pés. Ana acariciou seu ombro, sussurrando para que respirasse, que ele não estava sozinho. Pedro cerrou os punhos com o rosto transtornado. Seus olhos se moviam entre Isabela e Ana, entre a traição e a verdade revelada. A raiva subiu como um fogo por sua garganta, e com voz alta, quase gritada, ele lançou as palavras que ninguém esperava ouvir. O casamento está cancelado. O anúncio ressoou no salão como uma badalada final. Os convidados se levantaram em massa, alguns murmurando com desconforto, outros aproveitando para sair apressados. Os garçons deixaram as bandejas sobre as mesas e se retiraram confusos. O quarteto de cordas guardou seus instrumentos em silêncio. A grande cerimônia que prometia ser o casamento do ano desmoronava em questão de minutos. Isabela soltou a pequena bolsa que carregava e a deixou cair no chão. O som seco do metal do fecho ecoou no mármore. Seus lábios se apertaram e as lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Pedro a olhou com uma mistura de fúria e decepção. Você me escondeu a verdade, disse em voz baixa, mas todos ouviram. Como você esperava que eu me casasse com você? Isabela tentou se aproximar, estendendo a mão. Eu fiz isso por medo. Não queria te perder. Mas Pedro desviou o olhar, incapaz de continuar a ouvir. Lucas, ainda no centro do salão, olhou para sua mãe com angústia. Mãe, isso foi um erro, sussurrou. Mas Ana segurou sua mão com firmeza. Não, filho, era necessário. Os fotógrafos capturavam cada gesto, cada lágrima, cada palavra. O caos já não podia ser detido. Gustavo apareceu perto da entrada, tentando conter os jornalistas. Não são permitidas câmeras aqui, repetia com voz firme, embora soubesse que era inútil.
O estrago estava feito. O escândalo já se espalhava mais rápido que qualquer rumor anterior. O ar se tornou denso, carregado de tensão e de olhares que ardiam. O hotel, que deveria ser o palco de uma celebração, transformou-se em um campo de batalha de emoções e verdades quebradas. Pedro permaneceu de pé, com o rosto endurecido, olhando para Ana e Lucas. Ele sabia que nada voltaria a ser como antes. Pedro, com o rosto transtornado, grita: "O casamento está cancelado!" Enquanto as luzes piscam e os convidados começam a sair. As portas do salão se fecharam, deixando apenas os protagonistas diante da verdade nua. O eco das vozes dos convidados ainda ressoava nos corredores, como um rumor distante que pouco a pouco se apagava com o som dos passos e o clique das câmeras que se afastavam em direção à rua. No interior do restaurante particular do hotel, o silêncio se fez denso, quebrado apenas pelo tilintar das taças abandonadas sobre as mesas e pelo suspiro cansado de um garçom que recolhia flores murchas sem se atrever a levantar o olhar. O eco do grito de Pedro ainda vibrava nas paredes. "O casamento está cancelado." Aquela frase, lançada com fúria, havia derrubado a fachada de sucesso e orgulho que ele havia construído por anos. Agora, com a gravata frouxa e as mãos cerradas, ele parecia um homem diferente, mais vulnerável. Preso entre o desconcerto e a necessidade de explicações, Ana e Lucas se sentaram em uma das mesas do fundo, sob uma luminária tênue que mal iluminava seus rostos. Pedro ficou de pé na frente deles, como se não soubesse por onde começar. "Por que agora?" perguntou por fim com voz grave. Ana sustentou o olhar dele sem piscar. "Porque não podíamos mais esperar, porque ele tinha o direito de saber a verdade." Pedro fechou os olhos por um instante, como se a resposta lhe doesse fisicamente. Lucas, com os braços cruzados sobre o peito, o olhava com uma mistura de raiva e desafio. "E você?" disse o garoto. "Onde você estava quando precisávamos de você?" Pedro apertou a mandíbula. "Eu não sabia que você existia." Ana o interrompeu com dureza. "Você não sabia porque nunca perguntou. Porque quando eu quis falar de família, você só ouvia números, contratos e reuniões. Você foi atrás de sua empresa e eu fiquei sozinha." A voz de Ana tremeu, mas não perdeu a firmeza. O garoto olhava para ambos, sentindo que cada palavra era um fragmento de um quebra-cabeça que finalmente se montava diante dele. O silêncio voltou a cair por alguns segundos. Lá fora, o som dos trios elétricos estrondeavam à distância, lembrando que a cidade continuava celebrando, enquanto dentro daquela sala se travava outro tipo de batalha. Lucas bateu na mesa com o punho, e o som seco fez as taças vibrarem. "Eu não preciso do seu dinheiro. Preciso que você entenda o que perdeu", exclamou com lágrimas contidas. Sua voz se quebrou e por um momento o orgulho adolescente desmoronou, mostrando a ferida real. Ana tentou acalmá-lo, colocando a mão sobre seu ombro. "Filho, calma." Mas ele balançou a cabeça. "Não, mãe. Ele precisa ouvir. Precisa entender o que significa crescer sem um pai. Ver todos os meus amigos com os pais deles nos jogos de futebol, nas reuniões da escola, enquanto eu inventava desculpas para explicar sua ausência, Pedro." A palavra "sua ausência" soou como um golpe e Pedro sentiu o ar lhe faltar. Com passos firmes, Lúcia apareceu na porta. Ela ainda usava o jaleco branco por baixo do casaco e a maleta pendurada no ombro. Havia chegado apressada após o telefonema de Ana. "Me perdoem por interromper, mas isso não pode esperar", disse com seriedade. Os três a olharam com surpresa. "Lucas precisa de atenção médica imediata. Os resultados são claros. O coração dele requer acompanhamento e cuidado urgente." O silêncio se tornou ainda mais pesado e o ar se encheu de uma nova gravidade.
Pedro se deixou cair em uma cadeira, apoiando a testa na mão. A minha condição, murmurou. Ele a herdou. Lúcia assentiu com calma. Sim, e não é algo que possamos ignorar. Requer mudanças na rotina, medicação e exames frequentes. Se enfrentarmos isso juntos, há esperança. Ana apertou a mão de seu filho enquanto ele olhava para o outro lado com a respiração acelerada. Fora do salão, Gustavo tentava conter os jornalistas que ainda esperavam por notícias. Não há declarações, repetia com firmeza, enquanto fechava a porta do corredor e desviava os curiosos. Dentro, no entanto, o ambiente era tão íntimo que parecia um confessionário. Isabela havia desaparecido por uma saída lateral do hotel, com lágrimas nos olhos e uma mala apressada. Sua história com Pedro havia terminado naquele mesmo instante, sem possibilidade de retorno. Lucas quebrou o silêncio. Não quero que você me trate como um projeto ou como uma dívida. Só quero que você seja meu pai. Pedro levantou o olhar, e naqueles olhos jovens ele reconheceu a mesma intensidade que ele havia sentido em sua juventude, a mesma luta para ser ouvido. Eu quero estar com você, respondeu com voz rouca. Não sei como fazer, mas quero tentar. Ana o observou com incredulidade, ainda incapaz de confiar totalmente, mas pela primeira vez viu uma brecha de sinceridade. Lúcia guardou seus papéis e fechou a maleta. Devemos levá-lo ao hospital o mais rápido possível, disse com tom profissional. Não há tempo a perder. Ana assentiu de imediato, enquanto acariciava o cabelo de Lucas. O garoto, embora assustado, aceitou com um gesto cansado. Pedro se levantou, disposto a acompanhá-los. O barulho da cidade continuava a explodir com pólvora e música, mas naquela sala o estrondo maior era o de uma verdade que depois de 15 anos já não podia mais ser escondida. Lúcia respira fundo e anuncia com seriedade. Lucas precisa de atenção médica imediata. A sala de espera do Hospital Santa Isabel estava em silêncio, apenas quebrado pelo murmúrio distante dos alto-falantes que anunciavam números de consulta e o ruído metálico de um carrinho de limpeza que passava pelo corredor. O ar cheirava a desinfetante e as paredes brancas devolviam uma frieza que tornava o tempo mais pesado. Ana estava sentada ao lado de Lucas, segurando sua mão com força. O garoto tentava parecer forte, mas seus olhos se moviam de um lado para o outro, seguindo as enfermeiras que passavam, os médicos que cruzavam com pastas nas mãos e os pacientes que entravam e saíam das consultas. As palavras de Lúcia no hotel ainda ressoavam em seus ouvidos. Lucas precisa de atenção médica imediata. Ana se lembrava do tom de sua amiga, mais firme do que nunca, e sentia que não havia escapatória. Eles haviam chegado ao hospital em silêncio, cada um preso em seus pensamentos. Pedro foi com eles, mas havia ficado de pé, alguns passos mais atrás, com o olhar cravado no chão e as mãos enfiadas nos bolsos do terno. Ele não estava acostumado a esse tipo de cenário. As reuniões de negócios e os auditórios eram seu terreno, mas os corredores de um hospital, com seu cheiro de urgência e fragilidade, lhe pareciam alheios e dolorosamente íntimos. Um médico de jaleco branco finalmente saiu de uma porta e chamou pelo nome de Lucas. Podem entrar. A voz era neutra, mas Ana sentiu um frio na barriga. Levantou-se de imediato e ajudou seu filho a se levantar. Pedro deu um passo à frente, duvidando se os acompanhava ou se esperava do lado de fora. Lucas o olhou de soslaio, e pela primeira vez foi ele quem tomou a iniciativa. Venha, disse com um tom seco, mas suficiente para que Pedro o seguisse. A sala de consulta era pequena, iluminada com luz fria. Havia uma tela com gráficos cardíacos e uma escrivaninha com papéis perfeitamente ordenados. O médico se apresentou como Dr. Soares, especialista em cardiologia pediátrica. Sentou-se, revisou os resultados e então levantou o olhar para eles.
Os exames confirmam o que suspeitávamos. Lucas apresenta a mesma condição cardíaca que seu pai teve em sua juventude. Ana apertou a mão de seu filho, enquanto Pedro se remexia na cadeira, como se a frase o tivesse atingido diretamente no peito. "O que isso significa exatamente?" perguntou Ana com voz tensa. O médico falou com calma. "Que ele requer acompanhamento constante. Precisará de medicação diária, exames regulares. E é provável que precise limitar certos esportes ou esforços intensos. Não é uma sentença definitiva, mas é um caminho que requer disciplina e cuidado." Lucas baixou o olhar e, pela primeira vez, o medo cruzou seu rosto de forma evidente. "Não poderei mais jogar futebol?" murmurou. Soares balançou a cabeça suavemente. "Não de forma competitiva. Você poderá levar uma vida normal, mas com precauções. A chave será o controle médico e a responsabilidade." Pedro se inclinou para a frente como se de repente despertasse de uma letargia. "Doutor, existe algum tratamento mais avançado? Alguma alternativa?" Soares o olhou com seriedade. "Existem opções de acompanhamento com dispositivos, estudos clínicos, mas o principal é não atrasar o cuidado. Com o compromisso da família, Lucas pode viver muitos anos sem complicações graves." Pedro assentiu com um gesto rápido e depois se virou para Ana. "Eu posso cuidar dos gastos, de tudo o que for necessário." Lucas levantou a cabeça de repente. Seus olhos azuis brilhavam de indignação. "Eu não preciso do seu dinheiro", exclamou com a voz quebrada. "A mamãe cuidou de mim todos esses anos sem você. Não apareça agora com talões de cheque. Não se trata disso." O silêncio que se seguiu foi tão denso que Ana sentiu que o ar podia ser cortado. Pedro baixou o olhar e pela primeira vez em muito tempo pareceu pequeno, vulnerável, sem armas que o protegessem. Ana acariciou o braço de seu filho. "Calma", disse com suavidade. "Ouça o doutor." Lucas respirou fundo, ainda com o peito ofegante. O médico esperou alguns segundos antes de continuar. "O mais importante é que ele entenda que não está sozinho. Precisará de apoio emocional. Além de médico, ele não pode viver com medo. Ele precisa aprender a lidar com sua condição." Lúcia apareceu na porta naquele momento com uma pasta na mão. Ela havia vindo para acompanhar, não apenas como médica, mas como amiga de Ana. "Falei com os especialistas", explicou, entrando com passos serenos. "O prognóstico é bom se seguirmos o tratamento, mas o essencial é que vocês façam isso juntos. Nenhum de vocês pode carregar isso sozinho." Seus olhos passaram de Ana para Pedro, parando por um segundo em cada um, como se sublinhasse com o olhar o que suas palavras exigiam. Do lado de fora, no vestíbulo, Gustavo estava de pé, atendendo chamadas de jornalistas. Com voz cansada, repetia a mesma coisa uma e outra vez. "Não há declarações. Por favor, respeitem a privacidade." Ele sabia que a história já estava correndo pela cidade. Que as manchetes falariam do empresário cujo casamento foi arruinado com o aparecimento de um filho oculto. Mas dentro do hospital, esse barulho parecia distante, como se a urgência real estivesse em um coração jovem que precisava bater sem sobressaltos. O médico Soares entregou uma folha com o esquema do tratamento. "Aqui estão as indicações. Medicação diária, dieta controlada, evitar esforços bruscos. Faremos uma revisão em 1 mês." Ana pegou o papel com cuidado, como se segurasse um cristal. Pedro se inclinou para olhar também, mas Lucas o afastou com o olhar. "Nós leremos", disse em voz baixa. Pedro ficou parado, engolindo em seco. Lúcia fechou a pasta e falou com suavidade. "Lucas, você não é apenas um paciente. Você é um garoto brilhante, e isso não define quem você é. É um desafio, sim, mas não uma condenação. E agora que seu pai está aqui, você poderá aprender com alguém que já passou pela mesma coisa." Lucas o olhou com desconfiança. "Você também?" Pedro assentiu devagar. "Sim,
Também tive que abrir mão de coisas, mas encontrei outras. E embora eu tenha feito isso sozinho, não quero que você faça isso sem apoio. O garoto ficou em silêncio, preso entre o rancor e uma faísca de curiosidade. Ana o observava, com o coração dividido entre a raiva por Pedro e o desejo de que Lucas encontrasse um equilíbrio. Lá fora, o sol da tarde se infiltrava pelas janelas do hospital, dourando os corredores com uma luz inesperadamente quente. Lúcia suspirou e disse devagar: "O tratamento será longo, mas não impossível se vocês o enfrentarem juntos." A frase ficou flutuando na sala como uma promessa, como um desafio compartilhado que os três deveriam assumir a partir daquele instante. O aroma intenso do café enchia a confeitaria Colombo, enquanto Ana, Pedro e Lucas se sentavam à mesma mesa pela primeira vez. O local, com sua decoração barroca de paredes altas e luminárias de cristal, parecia um refúgio fora do tempo. Ao redor deles, casais de turistas comentavam em voz baixa sobre seus roteiros pela cidade. Um grupo de estudantes pedia coxinhas e guaraná, e no balcão um garçom servia com gestos ágeis taças de vinho doce para duas senhoras mais velhas que discutiam sobre o carnaval. A vida no Rio de Janeiro seguia seu curso, mas para eles três, aquele encontro era um mundo à parte. A lembrança da consulta no hospital ainda estava fresca. A voz do Dr. Soares havia sido clara. Lucas precisaria de cuidados por toda a vida, e a única forma de suportar isso era com apoio familiar. Ana havia insistido que ele tomasse um fôlego, e Lúcia havia sugerido um lugar tranquilo para conversarem. Foi assim que eles acabaram naquela confeitaria no centro, famosa por suas conversas, com uma mesa no canto mais reservado, cercados por espelhos e quadros que refletiam uma calma enganosa. Pedro quebrou o silêncio. "Lembro da primeira vez que entrei aqui", disse observando o teto pintado. "Eu era jovem, não tinha dinheiro. Pedi um pão de queijo e um café, e fiquei por horas sonhando com o que seria um dia." Ana ergueu uma sobrancelha. "Sonhando com impérios, não com famílias", replicou com suavidade. Pedro suspirou, abaixando o olhar. Lucas, que mexia distraidamente o açúcar em seu copo de guaraná, levantou o olhar. "Você de verdade vinha aqui?" perguntou com tom neutro. "Sim", respondeu Pedro. "E eu prometi a mim mesmo que voltaria quando tivesse sucesso. E aqui estou, embora não da maneira que eu esperava." O garoto apertou os lábios hesitando. Ana o encorajou com um olhar. "Diga o que você pensa", sussurrou. Lucas respirou fundo. "Não quero que você me olhe como um símbolo de seu sucesso ou de seus erros. Eu só quero que você seja meu pai. Você pode?" A pergunta ficou suspensa no ar. Pedro se remexeu na cadeira, surpreso com a franqueza. "Eu quero tentar", disse devagar, "embora eu não saiba como fazer." Um garçom se aproximou para deixar sobre a mesa um prato de bolinhos de chuva polvilhados com açúcar. "Aqui estão", disse com cortesia, e Ana agradeceu com um obrigada cordial. Esse gesto cotidiano devolveu um pouco de normalidade à cena. Lucas pegou um dos bolinhos, mas mal deu uma mordida. Estava nervoso, e a comida parecia sem sabor. "Não quero promessas vazias", acrescentou, olhando para seu pai. "Se você diz que vai estar presente, quero que cumpra." Pedro assentiu com seriedade. "Eu entendo. Não falarei de dinheiro nem de impérios. Falarei de estar presente. É isso que você quer, certo?" Lucas hesitou por alguns segundos e depois inclinou a cabeça em sinal afirmativo. Ana os observava em silêncio, com uma mistura de desconfiança e alívio. Ela havia esperado por esse momento por anos, e vê-lo finalmente acontecer lhe produzia uma emoção contraditória. O relógio da confeitaria marcava 6:30. Lá fora, a cidade se preparava para mais um estouro de pólvora, e as sombras do entardecer se infiltravam pelas janelas altas. O murmúrio das conversas próximas criava um fundo que tornava a conversa na mesa deles mais íntima.
Pedro se inclinou em direção a Lucas. Eu gostaria de saber mais sobre você. O que te interessa? Além da fotografia? O garoto hesitou. Programação. Estou trabalhando em um projeto para controlar os batimentos do coração. Algo que poderia me ajudar e ajudar outras pessoas. Pedro olhou com surpresa, quase com orgulho. Isso é admirável. Eu adoraria ver. Ana interveio. Não tente se apropriar dos sucessos dele, Pedro. Ele chegou até aqui sem você. A frase soou dura, mas Pedro a aceitou com um gesto lento. Eu sei, disse. E por isso quero começar a estar presente agora. Lucas se recostou na cadeira. A feira de ciências é em 1 semana. Se você realmente quer estar, venha. Não se esconda atrás de suas reuniões. A tensão voltou a crescer. Pedro o olhou com firmeza. Eu irei, respondeu, mesmo que eu tenha que cancelar todo o resto. Lucas ergueu as sobrancelhas incrédulo. Sério? Pedro assentiu. Sério. Ana o observou, tentando decifrar se essa promessa seria mais uma entre tantas. Naquele momento, Gustavo apareceu pela porta. Ele estava com o rosto cansado e se aproximou discretamente da mesa. Senhor, a imprensa continua insistindo. Tentei afastá-los, mas eles não vão parar de perseguir a história. Pedro fez um gesto para que ele se acalmasse. Cuide para que eles não incomodem Ana nem Lucas, e não invente desculpas. Se perguntarem, diga a verdade, que eu estava com a minha família. Gustavo o olhou surpreso, mas assentiu. Como quiser, respondeu, e se retirou com um breve gesto em direção a Ana, como se desculpando por todo o caos. Ana tomou um gole de café e pousou a xícara no pires com suavidade. Eu nunca pensei que você diria essa palavra, comentou em voz baixa. Pedro sorriu com melancolia. Eu também não, mas eu a digo agora porque eu a sinto. Lucas observava a cena em silêncio, tentando acreditar naquela mudança. O ambiente da confeitaria ficou mais quente à medida que os minutos passavam. Lúcia ligou para Ana para perguntar como eles estavam. Estamos bem, respondeu ela, olhando para seu filho e para Pedro. Por enquanto, estamos bem. Lucas pegou outro bolinho e desta vez o terminou. Seus olhos, embora ainda cheios de cautela, se suavizaram um pouco. Ana apoiou os cotovelos na mesa e olhou para seu filho. Você quer dizer a ele mesmo o que espera? Lucas respirou fundo. Eu só quero que você seja sincero, pai. Que você não prometa coisas que depois não cumpre. Se você diz que estará na feira, eu quero ver você lá. Pedro o olhou fixamente. Eu prometo. O murmúrio da confeitaria voltou a ocupar o espaço, e por um instante os três se sentiram parte da normalidade da cidade. Lá fora, os fogos de artifício começaram a soar, e as luzes coloridas se refletiram nas janelas. Lucas sorriu levemente, como se dentro daquele barulho encontrasse um pouco de paz. Lucas olha fixamente para o pai e pergunta: Você vai vir para a minha feira de ciências ou vai se esconder atrás de suas reuniões outra vez? O Colégio Santo Inácio fervilhava de estudantes, cartazes e projetos, enquanto o pré-carnaval continuava a iluminar a cidade. Os corredores estavam decorados com pôsteres coloridos, cabos que conectavam laptops e mesas improvisadas com maquetes e experimentos. Famílias inteiras passeavam entre os estandes, aplaudindo os jovens que explicavam com entusiasmo suas ideias. O ar cheirava a uma mistura de pastel de feira que era vendido na entrada e a papel impresso com tinta fresca. A algazarra escolar era tão forte quanto a das ruas próximas, onde os trios elétricos esperavam a festa final. Na mente de Ana, o que havia ocorrido na noite anterior ainda ecoava. Eles haviam passado horas ajudando Lucas a preparar sua maquete, ajustando cabos e revisando gráficos. Pedro havia surpreendido a ambos quando apareceu com uma chave de fenda na mão, ajoelhando-se para fixar uma peça. Deixe-me ajudar, ele havia dito, e embora a frase parecesse simples, para Ana soou como um gesto inesperado. Agora, ao entrar no pavilhão do colégio,
Pedro caminhava ao lado deles, vestido com terno, mas sem gravata, com uma expressão contida que revelava mais nervosismo do que orgulho. Lucas, vestido com uma camisa clara e calças simples, ajeitava com cuidado o dispositivo sobre a mesa de seu estande. Tratava-se de um sistema de controle cardíaco, projetado para registrar os batimentos em tempo real e projetá-los em uma tela. Ana se aproximou e sussurrou: "Lembre-se de falar devagar, querido. Todos querem te entender." Pedro colocou a mão sobre o ombro do garoto e acrescentou: "Você está pronto. Confie no que você criou." Lucas sentiu. Embora o rubor em suas bochechas o delatasse, os professores e juízes começaram a percorrer os projetos. Um deles, um homem de barba branca e óculos redondos, parou em frente a Lucas e leu o cartaz: "Monitoramento cardíaco em adolescentes com risco hereditário." Ele levantou o olhar. "Curioso, você é o sujeito de teste?" Lucas respirou fundo. "Sim, eu tenho a mesma condição cardíaca que meu pai teve." O murmúrio dos outros estudantes próximos se apagou, e vários olhares se dirigiram a Pedro, que estava de pé atrás, com os olhos úmidos. O garoto continuou: "Eu criei este dispositivo para registrar meus batimentos. A ideia é que qualquer adolescente possa ter um controle em tempo real, receber alertas e evitar complicações." Com as mãos firmes, ele conectou o sensor ao seu pulso, e na tela apareceram as linhas verdes irregulares de seu ritmo cardíaco. "Isto é o que pulsa em mim, e este sistema pode ajudar para que muitos outros não vivam com medo." Os juízes trocaram olhares de interesse. Um deles perguntou: "E como este projeto é financiado?" Lucas deu de ombros: "Com peças recicladas e horas de programação. Mas eu acredito que, com apoio, ele poderia ir mais longe." Pedro deu um passo à frente. "Eu sei o que é viver com essa condição", disse com voz grave. "E eu sei o que significa fazer isso sozinho. Meu filho não estará sozinho. Este projeto merece apoio e estou disposto a apoiá-lo." O público se agitou, surpreso com a confissão. Pedro raramente falava em público sobre algo pessoal, e menos ainda sobre sua saúde. Ana o olhou com uma mistura de espanto e cautela. Havia em suas palavras um tom sincero que ela não se lembrava dos anos passados. Lucas o observou de soslaio, incrédulo no início, mas depois uma faísca de orgulho cruzou seu rosto. O dispositivo começou a mostrar os batimentos do garoto ao vivo. A tela piscava com linhas verdes e o auditório se encheu de um aplauso espontâneo. Os estudantes se aproximavam, os professores assentiam com aprovação, e alguns pais comentavam em voz baixa que aquele projeto tinha futuro. Ana sentiu que seu coração se enchia de calor. Pela primeira vez, ela via seu filho não apenas como um adolescente lutando contra uma doença, mas como um jovem capaz de transformar sua fragilidade em força. Os juízes parabenizaram Lucas e pediram que ele enviasse o projeto para um concurso nacional. O garoto sorriu com timidez. "Eu farei", respondeu, "mas o mais importante para mim é que esta invenção funcione e ajude." Pedro apertou o ombro de seu filho com orgulho contido, e Ana, de pé ao lado, deixou escapar uma lágrima silenciosa. À medida que a tarde avançava, outros estudantes se aproximaram para felicitá-lo. Um deles disse: "Seu projeto é o melhor que eu já vi." Outro acrescentou: "Se você patentear, eu te ajudo com o design." Lucas ria com uma alegria nova, como se de repente o peso que ele carregava tivesse se tornado mais leve. Ana tirou uma foto com sua velha câmera, capturando aquele instante de vitória íntima. Lá fora, as ruas do Rio rugiam com o estouro dos fogos de artifício. O céu começava a escurecer e as luzes coloridas se refletiam nas janelas do colégio. A feira de ciências continuava, mas para os três, aquele pequeno estande era o verdadeiro epicentro do dia. Lucas sorriu e sussurrou: "Pela primeira vez, eu senti que éramos uma equipe."
O mar de Ipanema brilhava ao entardecer quando Ana e Pedro caminharam juntos pelo calçadão. O ar trazia consigo um cheiro salgado e fresco, misturado com a fumaça distante dos fogos do pré-carnaval que já iluminavam as ruas do centro. As varandas estavam cheias de turistas que compartilhavam caipirinhas e brindavam com taças de vinho, enquanto guitarristas de rua tocavam canções suaves que se misturavam com as vozes da multidão. A cidade estava viva, mas para os dois aquele passeio era um refúgio, uma pausa depois de tantas tempestades. Após a feira de ciências, a tensão havia dado lugar a um início de confiança. O projeto de Lucas havia recebido aplausos e reconhecimento, e Pedro havia estado lá, de pé, aplaudindo com lágrimas contidas. Ana o tinha visto e sentiu que algo nele havia realmente mudado. Agora, eles caminhavam lado a lado, em silêncio, ouvindo apenas o murmúrio das ondas. Ana foi a primeira a falar. Nunca pensei que viveria para ver isso, disse com um suspiro. Pedro a olhou, com a gravata guardada no bolso e o paletó no ombro. Eu também não, mas fico feliz que este dia tenha chegado. O calçadão de Ipanema se iluminava pouco a pouco com as luzes altas e os primeiros brilhos dos fogos de artifício se refletiam na água. Ana parou por um momento em frente à grade de ferro e apoiou as mãos. Pedro, disse com voz baixa, 15 anos se passaram. 15 anos em que criei nosso filho sozinha. Não te digo isso para te culpar, mas porque preciso dizer. Pedro parou ao lado dela com os olhos cravados no mar. Eu sei, e me dói mais do que eu posso explicar. Acreditei que se construísse um império, se acumulasse poder e dinheiro, todo o resto viria sozinho. Mas eu estava errado. Ana o olhou fixamente. Ele não precisa de um império, ele precisa de você. Não como empresário, não como milionário, como pai. Pedro baixou o olhar e assentiu. Eu perdi anos demais, mas eu quero os que restam. Quero estar presente quando ele acordar de manhã, quando for às suas revisões médicas, quando apresentar novos projetos. Eu não quero continuar sendo um fantasma na vida dele. Ana o ouviu em silêncio, avaliando cada palavra. Não era fácil confiar depois de tanta dor, mas na voz de Pedro havia uma sinceridade que ela antes não havia conhecido. De repente, eles ouviram passos leves atrás deles. Lucas apareceu correndo, com um sorriso largo e o cabelo bagunçado pelo vento. Ele carregava uma pequena mochila nas costas e levantou a mão para cumprimentá-los. Desculpem a demora, eu fiquei conversando com meus amigos do colégio, disse com alegria. Ana sorriu ao vê-lo e estendeu os braços. Venha aqui, respondeu. Lucas se aproximou e abraçou a mãe primeiro, depois olhou para seu pai com timidez. Do que vocês estavam falando? Perguntou. Pedro o olhou com ternura. De você, respondeu. De tudo o que queremos fazer direito de agora em diante. O garoto riu suavemente. Então espero que a lista seja longa. Ele se adiantou alguns passos e apontou para um pequeno restaurante próximo, onde os garçons arrumavam mesas ao ar livre. Que tal se jantarmos juntos em casa? Podemos pedir algo para levar. Ana o olhou surpresa. Em casa? Lucas assentiu. Sim, nós três, como uma família. Não precisa ser perfeito, só precisa ser nosso. Pedro respirou fundo, como se aquelas palavras fossem o maior presente que ele poderia receber. Me parece uma ideia maravilhosa. A caminho do restaurante, eles cruzaram com vários grupos que levavam figuras de papelão e madeira para a festa. Os bonecos esperavam nas praças, prontos para serem queimados em meio à algazarra. Um menino se aproximou de Lucas e lhe ofereceu um pequeno rojão. Quer acender? Perguntou com inocência. Lucas olhou para sua mãe, que sorriu e assentiu. Pedro acendeu o pavio, e juntos eles viram como o rojão subiu ao céu e explodiu em um brilho verde. Os três riram em uníssono, e por um instante pareceram esquecer tudo o que haviam sofrido. No restaurante,
Lúcia apareceu inesperadamente. Ela havia terminado seu turno no hospital e decidiu passar para vê-los. Eu não queria interromper, disse com amabilidade, mas eu tinha que dizer algo a vocês. O importante não é apenas a medicina, mas como vocês cuidam um do outro. Ana a abraçou com gratidão, e Pedro apertou sua mão com respeito. Obrigado por estar nos momentos mais difíceis, acrescentou. Lúcia sorriu. Agora os momentos serão melhores, eu sei. Ela se despediu com um gesto carinhoso em direção a Lucas, que respondeu com um sorriso tímido. Com sacolas de comida nas mãos, eles voltaram em direção ao carro estacionado por perto. O céu do rio explodia em fogos de artifício e a multidão se reunia nas ruas para a última noite de pré-carnaval. O resplendor iluminava os rostos dos três, que caminhavam juntos como se tivessem recuperado algo perdido. Ana parou por um instante e observou seu filho entre eles. Eu nunca imaginei este momento, confessou. Lucas pegou a mão dela. Eu também não, mas aqui estamos. O calçadão vibrava com as guitarras, as vozes e os aplausos das pessoas. Os bonecos começavam a arder em diferentes praças, e a fumaça subia em direção ao céu, levando consigo um ano inteiro de lembranças. Ana pensou que talvez aquilo fosse um símbolo perfeito, o fogo que queima o passado, a luz que abre um futuro diferente. Enquanto caminhavam, Pedro olhou para Ana com seriedade. Eu sei que não será fácil. Haverá discussões, haverá dias ruins, mas eu quero que a gente tente. Ana o observou e depois olhou para Lucas, que sorria com inocência adolescente. Talvez não tenhamos um final perfeito, disse em voz baixa, mas sim um novo começo. O pré-carnaval explodia no céu com um castelo de fogos de artifício que iluminava toda a cidade. O mar refletia os brilhos coloridos e a multidão aplaudia enquanto as figuras ardiam. Para os três, aquele espetáculo era mais do que uma festa. Era o sinal de que o passado podia ficar para trás e de que a família, rompida por anos, podia se reconstruir com paciência, verdade e amor. O eco dos fogos de artifício foi se apagando sobre o mar de Ipanema, e naquele resplendor final ficou gravada a imagem de uma família que, depois de anos de silêncios e feridas, havia encontrado um novo modo de caminhar unida. Não foi um retorno fácil, nem uma reconciliação imediata. Mas cada passo compartilhado no calçadão, cada palavra pronunciada com franqueza, abriu um caminho diferente daquele do orgulho e da solidão. No olhar de Lucas, brilhava a confiança que ele nunca antes havia sentido. E nos de Ana e Pedro, reconhecia-se a vontade de reparar o tempo perdido, mesmo que soubessem que nenhuma promessa poderia apagar os anos ausentes. O que esta história nos lembra é que sempre é possível começar de novo, mesmo quando as cicatrizes parecem profundas demais. A ternura, a paciência e a coragem de pedir perdão são a argamassa que sustenta um lar verdadeiro. Assim como o carnaval reduz a cinzas figuras de papelão para dar espaço a novas criações, as famílias também podem renascer de seus próprios incêndios, quando o amor é mais forte que o ressentimento. Como dizia um velho provérbio brasileiro, quem semeia carinho colhe esperança, e não há herança mais valiosa do que a de um afeto sincero transmitido com gestos cotidianos. Talvez, ao ouvir esta história, você se lembre de alguém com quem ainda resta algo a ser dito, um gesto a ser oferecido, um perdão a ser pronunciado. Talvez seja o momento de reconhecer que, embora não existam finais perfeitos, sempre podemos dar de presente um novo começo. Se esta narrativa tocou seu coração, compartilhe-a com aqueles que você ama, porque às vezes uma história compartilhada é a faísca que acende a chama da reconciliação. E lembre-se, como uma lâmpada acesa na janela no meio da noite, um único ato de ternura
pode iluminar o caminho daqueles que ainda procuram voltar para casa. Deixe um comentário e nos conte. Se você estivesse no lugar de Pedro, o que você faria ao ver seu filho pela primeira vez? Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para não perder nossas próximas histórias.